Bom, pessoal, produzi 8 vídeos e 4 textos sobre o Harari, o livro 21 lições para o século XXI, né? E talvez tenha sido o livro que eu mais tenha desgostado de ter feito a leitura crítica de todos esses que eu fiz até então, né? Porque geralmente os livros que a gente faz leitura são livros de negócio. Então, de alguma forma, o cara está sugerindo para as empresas algumas coisas, você analisa e você critica, né, o fato, mas o cara tem aquela intenção de estar, de alguma forma, resolvendo o problema de uma empresa em relação à transformação digital, etc. Então, tem aí uma série de livros que a gente comentou, etc. E alguma coisa sempre aproveita-se, né? Esse livro do Harari, que já é o terceiro, o Harari resolveu ser a Agatha Christie do futurismo, porque uma pessoa que faz trabalho de pensamento, de alguma forma, eu acredito que o Sapiens, o primeiro livro dele, ele deve ter demorado ali uns 5 anos, talvez 10, para preparar aquele livro, né? Um livro grosso, um livro que tem embasamento histórico e tal, que foi o que lançou ele para o mundo. E aquele livro é muito oportuno, porque ele traz o Sapiens para a Berlinda e tem algumas coisas importantes, como o caso ele fala da revolução cognitiva oral e da mudança que aconteceu na civilização a partir daí, o que ajudou bastante aqui a escola. Eu falo muito desse pedaço nas palestras que eu dou. Então, assim, fiz 20 e tantos livros sobre o Sapiens, comentando, discutindo, fiz a seleção das melhores frases e tal. Quer dizer, então, eu sempre mergulho, né, e tento tirar dos livros a melhor coisa. Então, não tenho nenhum preconceito em relação ao Harari e acho que ele contribuiu muito com o Sapiens, foi um livro oportuno. Mas depois, na sequência, ele faz um Homo Deus, rápido, e aí ele já começa a sair do que a gente poderia dizer de um historicismo para um achismo. Ele começa a achar muita coisa, ele começa a escrever muito rápido, ele começa a produzir muito rápido, de repente ele passa a ser uma celebridade, ele passa a ser um palestrante, ele passa a cobrar 100 mil reais ou 100 mil dólares por palestra. Então ele começa, de repente, do nada, né, a achar que ele é ungido, ele não está mais falando, né, como um pensador baseado em fatos, dados, colocando questões e apontando, né, a veracidade das coisas, fazendo comparativos históricos, usando inclusive o conhecimento do Sapiens. Não, ele passa do historicismo para o achismo. Então esse livro, assim, para quem está acostumado a ler, estudar e analisar, é um livro assim bizarro. É um livro bizarro, porque ele pega uma série de preconceitos, eu vou deixar dessa maneira, né, desse mundo intermediado que a gente tem hoje, em relação ao futuro. E ele passa a ser uma espécie assim, de representante máximo de um mundo que não quer acabar. E o mais engraçado que o Harari critica, não fala de consumidores, para o Harari não existe consumidores, né? Ele não, em nenhum momento do livro, de tudo que eu li, não achei a palavra consumidores, né? Então ele não vê a força dos consumidores regulando as organizações. Ele diz que engenheiros, cientistas e empresários estão fazendo as coisas sem saber as consequências, como se as empresas não tivessem que fazer produtos e serviços para os consumidores, e se os consumidores não consomem, simplesmente a empresa vai falir, né? Ele reforça a ideia de que são os políticos que têm que entrar no debate, e o Harari se coloca como um grande assessor político da ONU. É um pouco isso. Eu acho que o grande objetivo do Harari é que a ONU comece a ter uma grande força multinacional, como a ONU, por exemplo, ganhando força, regulando toda a sociedade, e o Harari como grande assessor da ONU, né, ajudando a sociedade a não deixar que a sociedade saia do rumo que ele acha melhor para todo mundo. É totalmente o inverso do que está acontecendo. Nós estamos aumentando a ordem espontânea, nós estamos empoderando as pessoas, nós estamos
caminhando para um renascimento a partir do que sempre acontece quando você tem revoluções cognitivas. Harari não fala da crise demográfica, quer dizer, não fala do salto de 1 para 7 bilhões, então ele faz uma crítica ao pensamento liberal, comparando com o comunismo e com o fascismo como se fosse a mesma coisa, né? Não percebe que existe uma crise hoje do sistema liberal em função do aumento demográfico, que está se solucionando através de mais descentralização, né? É totalmente contrário ao livro do Matt Ridley. O Otimista Racional é o oposto do livro do Matt Ridley, né? E o livro do Matt Ridley foi o livro que eu comentei no Resumo Cast. É outra visão completamente diferente. Toda vez que você aumenta as trocas, o ser humano entra num processo, num ciclo. É totalmente diferente do que o Pierre Levy tem também, porque o Pierre Levy acredita na inteligência coletiva, o Matt Ridley acredita nas trocas espontâneas, né? Então, todo mundo que acredita nisso tem essa visão positiva, né? São os aristotélicos, o mundo é aberto, não tem um caminho para a sociedade e a gente está caminhando da melhor maneira possível. E o Harari é o pessimista, e eu acho que boa parte do sucesso que ele faz, porque ele está alimentando os medos que as pessoas têm sobre o futuro. Mais do que alimentar os medos, ele está sendo alarmista. E quanto mais alarmista o Harari é, mais ele acha que consegue vender livros e palestras. Então a coisa está enrolada aí, está embolada, né? E aí as pessoas vão dizer, pô, mas não vi isso no livro, etc. Tal. Muitas pessoas falam, não, o Harari não é pessimista, o Harari tem coisas interessantes no livro. Eu não achei. Então eu acho que a gente está vivendo hoje uma crise de pensamento, uma confusão geral, e qualquer pessoa que chegue com qualquer tipo de discurso, as pessoas têm curiosidade e as pessoas estão com uma certa dificuldade de contrapor argumentos quando uma pessoa dita, né, com bases possa falar. O Harari simplesmente não cita o livro Sapiens, não se baseia na história para falar desse futuro, e ele é uma coisa... O tema é bizarro, foi uma decepção decepcionante, né? Do Sapiens eu critiquei bastante, mas elogiei alguma coisa, e desse livro eu não elogio nada, não consegui achar nada de interessante, a não ser reforçar algumas coisas, perceber que foi uma contra-narrativa. Eu aprendi como não se deve fazer determinadas coisas e como alguém pode fazer isso e qual é o resultado que se tem. Então, se você gosta do livro do Harari, se você é fã do livro do Harari, né, leia o artigo e me manda uma mensagem pelo Zap, pode ser pelo e-mail, pode ser no próprio blog, dizendo, pô, faltou você ver isso. Porque pode ser que, conforme eu fui cada vez mais ficando pessimista em relação ao Harari, menos eu fui me abrindo para qualquer coisa. Então, estou aberto, eu realmente estou aberto, porque eu achei uma coisa bizarra. O que vocês dizem? Bom, se você está ouvindo esse áudio, esse vídeo mais para frente, e se você quer saber como é que foi o meu pensamento sobre o Harari, esses áudios todos, né? Pode ser que no momento tenha uma promoção para você poder ter acesso a esses áudios. Você me fala, pô, quero saber o que você pensa sobre o Harari. Me manda assim, e aí eu vou saber, eu vou te dizer. Ou agora, nesse momento, é a compra de um livro, do meu livro, amanhã pode ser uma outra coisa, pode ser que amanhã eu já tenha colocado ele numa área aberta, e aí se você está recebendo essa mensagem, não sei quando, você me manda esse zap, manda o zap 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Um abraço.